Então, boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu queria ter feito com vocês. Peraí, só um minutinho. Eu queria ter feito com vocês essa aula online antes, né? Mas devido aí aos problemas mesmo, né? Questões pessoais, eu não consegui fazer. Mas de lá para cá, né? Durante esse tempo que a gente teve essas aulas remotas, mudou muito a rotina de todo mundo, né? Não só a minha, mas eu sei que a de vocês também. E eu acredito que aquela fase mais crítica de adaptação já passou. E é claro que todos os dias, né, a gente está aprendendo e está sendo uma novidade, né? Algo inédito não só para mim, mas para todo mundo, né? Para vocês também. Então, eu tentei, né, durante esse período que a gente começou a trabalhar com essas aulas remotas, fazer de uma metodologia mais dinâmica, né? Eu tentei fazer lista de exercícios, disponibilizei material para vocês lá no disco virtual, tanto o material do capítulo, né, que a gente trabalha dentro do plano de ensino, como também vídeos, né, de outros profissionais que a gente encontra na internet, gravei as videoaulas, né? Não consegui gravar muitas, eu até aproveito essa oportunidade para justificar para vocês, porque eu estou com muitas turmas, né? São várias disciplinas que eu trabalho, e eu não poderia fazer apenas para uma turma e deixar outras sem. Então, por esse motivo, eu tentei fazer um pouquinho, né, um pouquinho de videoaula para cada sala, para cada assunto, para cada turma. Então, por esse motivo, né, eu não consegui fazer muitas. Vocês devem ter visto lá, quem acompanhou e quem, né, estudou também pelas videoaulas, foram aulas, assim, até extensas, muito mais do que eu gostaria que ficassem, né, aulas de 30, 40, às vezes até mais minutos, mas foi o que infelizmente, eu tive que fazer. Porque o conteúdo, ele acabou que acumulou um pouquinho, né, e aí o que aconteceu? Eu não poderia trabalhar assuntos isolados, tópicos isolados, sem trabalhar todo o conteúdo com vocês. E aí, exatamente naquela semana que a gente entrou em atividades remotas, eu iria aplicar uma atividade avaliativa em sala, né? E aí acabou que não foi possível. Então, o que aconteceu? Eu tive que jogar essa primeira prova mais para frente, continuar com o conteúdo, para depois dar uma prova e depois outra, né? E assim nós fizemos. Então, a gente fez uma primeira prova. Aquela primeira prova caiu o conteúdo que a gente tinha trabalhado só em sala de aula. Então, eu nem preparei videoaulas, nada a respeito, porque a gente já tinha trabalhado esse conteúdo em sala. E aí depois é que a gente fez uma segunda prova. Aí nessa segunda prova foi só de aulas remotas. Então, por esse motivo, eu vi a necessidade de gravar a videoaula, né? Eu tive vários feedbacks de vocês, feedbacks bem positivos a respeito delas, mas eu gostaria também de ouvir nessa aula de hoje de vocês, o que vocês acharam, qual metodologia que foi legal, que funcionou, que vocês conseguiram aprender um pouco, extrair um pouco, né, do conteúdo. Mas, assim, uma coisa é fato, né, galera? A gente sabe que esse método, né, de ser online é complicado, porque não é como se fosse em sala de aula, fica longe disso. O aprendizado realmente deixa a desejar, né? E é aquela questão, né? Quem se esforça mais consegue entender um pouco mais, extrai um pouco mais o conteúdo, e quem não se esforça, né, não consegue aprender muita coisa. Lógico que não depende só do aluno, depende também da outra parte, que é o professor. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O professor, ele tem que fazer por onde para ajudar o aluno, mas o aluno também tem que corresponder. Então, eu tentei, durante esse processo aí, essa fase que a gente trabalhou dessa forma, dar o meu melhor. Eu sei que muita coisa pode ter ficado a desejar, mas como para vocês, também para mim, como eu disse, está sendo algo inédito, novo, e eu estou aprendendo junto com vocês, né? Eu já tinha até uma certa experiência, mas assim, muito pouca, mas pelo menos eu tinha uma noção do que era gravar uma videoaula, então isso me ajudou nesse ponto, porque eu precisei fazer várias videoaulas
pesadas, condensadas em muito pouco tempo, né? E aí acabou que eu consegui fazer. Só a título mesmo de curiosidade, para vocês verem que não é fácil, né, fazer isso, mas para vocês terem uma ideia, funciona assim. Eu levava mais ou menos uma hora e meia para gravar a aula. Porque assim, a gente gagueja, começa um raciocínio, não fica legal, recomeça, aí campainha toca, criança chora. Não sei se vocês estão ouvindo aí no fundo a Clara chorando. Ela tá lá com o Ricardo. Mas assim, tem até um dos vídeos, acho que até um dos vídeos que eu pus para vocês na sala de vocês, que mostra uma hora que a Clara veio, interrompeu a gravação, acho que foi até o Alan que comentou comigo, né, Alan? Então, assim, eu levava uma hora e meia só para gravar. Depois que eu gravava, eu já ia partir para a edição. E durante a edição, ainda acontecia de responder e-mail, as reuniões do Instituto, que são todas online, tem reunião que a gente está participando que está levando 3 horas de duração. Então, assim, entre as atividades profissionais que a gente tem como professor, atividades pessoais aqui, né, estudando com a Amanda, semana de prova dela e tudo, eu ainda ficava editando esse vídeo. Então, teve um vídeo que eu acabei era meia-noite. Eu gravei 7 horas da manhã a aula e fui terminar a edição dele meia-noite. E, assim, horas e horas sentada na frente do computador para poder dar conta. Então, assim, foi uma rotina muito cansativa, muito desgastante. Esse método de aula ao vivo é muito mais fácil, mas eu só não optei por ele antes, porque vocês viram, acabei de dizer, né? A Clara aqui chorando. Então, assim, é muito complicado com 2 crianças em casa, 2 pessoas trabalhando remotamente, fazer aula ao vivo todos os dias. Mas eu queria aproveitar esse momento hoje para passar para vocês, então, digamos assim, um pente fino de tudo que nós fizemos até agora, o que falta ainda para fazer e como que vai ficar esses próximos dias aí com a questão do calendário que foi aprovado essa semana pelo Consup, ok? Antes de eu passar a apresentação, alguém tem alguma dúvida até agora do que eu já falei? Ou eu posso começar? Qualquer coisa, vocês vão dando um ok aí para mim no chat, pode ser? Porque às vezes eu vou falando, vocês ficam caladinhos, eu não sei se está dando certo, se teve algum problema. Ô, José, Oi. eu só queria registrar o meu protesto. É claro que você falou que teve essas reuniões aí do Concept, né? Consup, é o nosso Conselho Superior, né? É o órgão que delibera tudo a respeito do Instituto Federal, não só do campus Patrocínio, mas o IFTM como um todo, né? Eu, como aluno da instituição, eu quero levar o meu protesto porque eu não concordei com isso aí. Eu acho que deveria encerrar esse semestre normalmente, Uhum. de uma forma remota, e no início foi mais difícil, mas agora nos últimos dias a coisa engrenou, né? Vários professores estão conseguindo. Então eu achei desnecessário, né? Essa é a minha opinião. De repente eu posso até estar errado, mas é a minha opinião. Eu acho Uhum. que deveria terminar o semestre normal e a gente começar já depois das férias já o outro período, né? Mas aí, Kleiber, é até minha fala nessa apresentação que eu vou mostrar para vocês, porque tiveram alunos que se adaptaram muito rápido e muito bem a esse método, né? Mas o campus é muito grande, tem muitos cursos e muitos alunos. Então, a gente teve aluno, para você ter uma ideia, que teve problemas de acesso à internet, não estava conseguindo fazer, porque não tem internet em casa. Outros, a internet não estava atendendo a demanda, né, da casa, porque as pessoas estavam trabalhando ou estudando dentro da casa. Então, a gente tem muitos alunos em situação irregular, né, que não conseguiu fazer as atividades e mandar, que não conseguiu acompanhar essa rotina tão bem como, por exemplo, a sala de vocês conseguiu acompanhar, né? Então, só para vocês entenderem, aproveitando a fala do Kleiber, como que foi esse processo, foi assim, cada curso fez uma reunião
e com todos os professores, para saber se parava ou não. Aí todo mundo falou o que pensava, tal, deu depoimento, falou como que estava essa situação com os alunos, e aí depois a gente levou isso para o colegiado, porque quem determina qualquer coisa a respeito do curso é o colegiado de curso e o NDE, o Núcleo Docente Estruturante. Então foi levado para esses dois órgãos de cada curso, ADS, gestão, contabilidade, enfim, os 7 cursos que nós temos, e cada curso tomou uma decisão, né? E teve curso que queria continuar, que praticamente eu acho que foi só um curso, e todos os outros cursos decidiram paralisar. Por quê? O rendimento caiu bastante, né? No início foi fraco, porque estava todo mundo se adaptando, aí deu aquela guinada, todo mundo começou a entender como que ia funcionar. Depois o povo começou a ficar cansado, professor também e aluno, e o rendimento começou a cair. E aí a gente também foi meio que no embalo, né? A primeira instituição, por exemplo, daqui de patrocínio que entrou nesse método foi a gente. Até o Instituto Federal mesmo, de todos os institutos, Campus Patrocínio foi o primeiro que adotou esse método. Os outros campi entraram bem depois, na semana seguinte, no método remoto. Então, a gente entendeu que é um momento de parar, é um momento de respirar, não vai prejudicar o calendário, porque a gente vai ter férias agora normalmente. O semestre ele vai se avançar nem um mês em agosto, vocês vão ver que a gente vai conseguir encerrar perto do dia 10, o primeiro semestre. Então, assim, o meu intuito agora é mostrar isso para vocês, né? Aí, o que, que aconteceu? Só para fechar esse assunto. Aí, cada curso tomou uma decisão, o Marlúcio, que é o nosso diretor, formalizou isso num documento e mandou para os órgãos superiores, até chegar no Consup. Todos os campi fizeram isso. Mandou o posicionamento de cada campus para levar no Consup e o Consup deliberar a respeito. E aí, uma vez deliberado no Consup, aí acabou, né? Ditou a norma, é lei, é como se fosse uma Constituição Federal, né? Então, a lei vem lá do órgão maior, que é o Consup, e aí agora a gente tem que seguir, tem que acatar, né? O único curso que não é curso de método regular, igual nós temos de tecnólogo ou etc., né, que é o CENID, que vai continuar, né, porque são modalidades diferentes. Então, o CENID, por exemplo, se tiver algum aluno aí que faz inglês ou espanhol ou Libras no CENID, o CENID vai continuar normalmente e vai encerrar o semestre em julho. Mas gestão, ADS, engenharia elétrica e os cursos médios integrados, né, e o contabilidade, todos vão ter esse período agora de suspensão. Vocês receberam, né, um comunicado do Ricardo hoje, não receberam? Sim, mas aí você disse que foi mais em função de dificuldade de acesso à internet aí por parte de alguns alunos. Você acha que nesse período que vai ficar parado eles vão resolver a questão? Aí é isso que eu vou explicar. E a gente vai aproveitar, porque nós, professores, não vamos parar. Vai parar só em termos de contagem de dias letivos para vocês, alunos. Mas para a gente, professor, não. Então, a gente vai trabalhar com esses alunos que estão precisando recuperar nota e frequência para quando voltar, dia 22, que eu vou passar as datas para vocês, aí dia 22 volta todo mundo aí numa situação mais regular, né? Todo mundo já mais homogêneo, todo mundo acompanhando mais no mesmo ritmo, entendeu? E também, Cleuber, porque teve muitos professores que levaram também um certo tempo para se adaptar. Então, nesse período agora, a gente vai tentar fazer algumas capacitações, sabe? Então, eu acredito que vai ser bom para todo mundo, vai ser um fôlego, uma respirada que a gente estava precisando, sabe? Eu vou colocar aí para vocês a apresentação, porque tem justamente essas perguntas que você acabou de comentar, inclusive essas datas e tudo direitinho. Vocês estão vendo aí a apresentação? Dá um ok no áudio para mim, porque eu não estou acompanhando o chat mais. Tá sim, José, tá dando para ver. Beleza, obrigada. Então, olha só, o primeiro tópico aí, ó, é justamente isso, essa suspensão que a gente vai ter. Então, todos os professores até sexta-feira, agora, dia 29, têm que ter encerrado com vocês todas as propostas até essa data. O diário do professor tem que estar em dia, com lançamento de nota e frequência, para a gente saber
quem precisa recuperar nota e quem vai precisar recuperar frequência. A gente vai fazer as duas recuperações. Aí, do dia 1º, que já é segunda-feira que vem, até o dia 19 de junho, só vai, digamos assim, a gente, professor, vai continuar trabalhando normalmente, mas os alunos que vão ter que fazer alguma atividade, enfim, é apenas esses alunos que se enquadrarem nesse ponto de ter que recuperar nota ou frequência. Os demais alunos, gente, estarão aproveitando esse momento para descansar, colocar a vida em dia, rotina, as questões pessoais e justamente aquele fôlego que eu falei que a gente realmente está precisando, né? Aí, dia 22/6, a gente volta, e aí segue essa rotina remota. Nós não vamos voltar no método presencial, é impossível no momento tomar uma decisão como essa. E aí a gente segue essa rotina de videoaula, lives e lista de exercício, etc, né? E aí, do dia 22/6, vai até o dia 10/7, que é quando acontecia normalmente no calendário anterior o encerramento do semestre. Então, a gente não está mexendo no nosso calendário que foi divulgado lá no início do ano. Nós vamos ter férias normalmente do dia 13 de julho ao dia 27 de julho, que é uma segunda-feira. E aí, numa terça-feira, dia 28 de julho, a gente volta para encerrar o primeiro semestre. E aí, esse primeiro semestre vai ser encerrado no dia 13 de agosto. Então, a gente só vai ocupar, digamos assim, 13 dias de agosto para encerrar a carga horária do primeiro semestre de 2020. Então, por esse motivo, a partir do dia 14 de agosto, a gente começa novas disciplinas e o segundo semestre. Aí vocês podem me perguntar assim, mas professora, como que vai ser lá? Vai continuar nesse método online, remoto? A gente não sabe. O que a gente sabe é que para dia 22/6, que é 99,9% de certeza de que a gente vai voltar como está agora, né? Mas para agosto a gente ainda não sabe como que vai ser. A gente vai aproveitar esse momento do dia 1º ao dia 19 para fazer não só as capacitações que eu falei para vocês, mas também tomar essas decisões. Porque se o campus, não só patrocínio, mas os outros também, as outras escolas e instituições de ensino, entenderem que é o momento que dá para voltar às aulas presenciais, não vai ser no método como era, no formato que era antes, né, com todo mundo ali coladinho, sentado lado a lado, horas e horas no mesmo ambiente. A gente vai ter que estudar aí uma certa mudança, né, e aí a gente vai aproveitar também esse momento para a gente decidir a respeito disso, né, se voltar, como que vai voltar. Lembrando que, assim, não muda, né, a gente tem aí um feriado e um recesso agora, no dia 11 e no dia 12/6, mas aí não vai impactar em nada porque a gente vai estar com esse calendário suspenso. Na situação de vocês, a gente está assim, ó, quem está acompanhando lá no disco virtual já deve ter visto. Eu já distribuí 100 pontos, mas não lancei os 100 pontos ainda porque a gente não fez ainda todas as atividades. Na verdade, dos 100, a gente já realizou 55 pontos. Se vocês precisam de 60% da nota para ser aprovado, 60% de 55 pontos são 33 pontos. Então, todos os alunos que tiverem acima de 33 para cima, não precisa fazer recuperação de nota. Só que a gente sabe que nota não é o único requisito de reprovação. A frequência também é. E ela é determinada em 75%. Então, se o aluno ficar abaixo de 75% de frequência, ele reprova. Então, todo mundo, até o dia 29/5, que vai estar atualizado o diário, se tiver abaixo de 75% do que já foi lançado, aí vai ficar no sistema de recuperação do dia 1º ao dia 19. Então, esse aluno vai ter que fazer a recuperação, porque pela primeira vez no Instituto, a gente vai fazer recuperação de frequência, né? Até então, pela nossa normativa, isso não é possível. O aluno
né, pela nossa organização didático-pedagógica, que chegava no final do semestre, não atingisse os 60 pontos, ele tinha direito até uma prova final, né, naquele método antigo, para poder tentar ainda uma última chance de ser aprovado. Mas se o aluno chegasse lá no final e não tivesse os 75%, acabou, ele não tinha essa segunda chance. Então, eu acho que é um momento da gente aproveitar quem está aí nessa situação, que não foi enviando as atividades que contavam frequência, para colocar a vida em dia, né? E isso não é só para minha disciplina, não. Para todas as disciplinas que vocês têm aí nesse semestre, né? Ó, então eu tenho lá, a gente já fez 2 provas. A primeira prova a gente fez no dia 22 de abril e ela valeu 13 pontos. Depois a gente fez uma segunda prova dia 6 de maio e ela teve o peso de 12 pontos. Aquele trabalho do livro, né, que vocês leram, e aí enviaram para mim em grupos, no valor de 25 pontos. Tiveram 2 alunos na turma de vocês que não realizou esse trabalho. Uma das alunas foi até a Kettler, que está aí presente na reunião, a gente já até conversou a respeito disso, ela já até fez um trabalho substitutivo para esses 25 pontos. Mas o outro aluno, eu também informei para ele, mandei um e-mail para ele, e ele não me retornou. Então, esse aluno, ele está em situação irregular de nota e de frequência comigo. Então, vocês depois acompanhem aí, porque temos alunos nessa situação na minha disciplina, tá bom? Eu tenho, quer ver, eu estou até aqui com a relação. Na turma de vocês, eu tenho um aluno que vai ficar em recuperação por frequência apenas, é um aluno que está acima de 33 pontos, mas ele não tem frequência, ele não enviou as atividades que valiam frequência. E eu tenho outro aluno que está nas 2 situações, ele não tem nota e nem frequência. Então, vão ser atividades diferentes, porque um aluno, ele, digamos assim, né, ele precisa de uma recuperação maior do que o outro, mas ambos precisam ser recuperados. Então, eram 3 situações. Um aluno a gente conseguiu recuperar, então eu estou com apenas 2 alunos na turma de vocês, tá? E o último trabalho que eu não mencionei aí no valor de 5 pontos, porque foi uma atividade dessas que eu enviei que valia frequência, mas também eu computei como nota, né? Então, temos aí já distribuídos 55 pontos. Lá embaixo, né, como vocês estão vendo aí, ó, prova, recuperação, avaliação 1, trabalho substitutivo, é só para quem teve que fazer uma nova oportunidade, como eu citei agora há pouco da Kettler, né, que, por exemplo, esse trabalho substitutivo aí foi, no caso, para ela, mas se o outro aluno fizer também, eu vou lançar a nota dele nesse tópico aí. É porque o sistema entende, o sistema substitui a maior nota. Então, se, por exemplo, lá, recuperação da avaliação 1, o aluno tiver tirado, a prova valia 13, ele tirou 3, aí na recuperação ele tirou 4, o sistema vai considerar 4 no somatório final, ele sempre considera a maior nota, mas eu tenho que registrar que foi dado a prova e que foi feita a recuperação, então, por isso que eu tenho que ficar lançando dessa forma no sistema. Mas para quem não fez, né, vai constar lá, mas não vai, digamos assim, servir de nada, tá bom? E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é falar a respeito para esses 2 alunos, mais precisamente, como que vai funcionar esse plano de recuperação. Porque na minha disciplina são só 2, mas às vezes tem alguém aí participando dessa aula hoje que vai ficar em outra disciplina e já mais ou menos fica sabendo como que vai ser. A gente fez uma reunião na terça-feira com a coordenação de ensino, foi uma reunião bem demorada, foi mais de 3 horas de reunião, e explicando exatamente esse ponto, como que a gente vai fazer com vocês essa recuperação. Então, todo mundo que estiver nessa situação de 60% abaixo da nota, ou 75% abaixo da frequência, ou os 2, tem que fazer. Ah, professora, se eu não conseguir fazer, é a última chance. Né, não vai ter uma segunda oportunidade mais, é o momento. Então, vocês têm que aproveitar esse momento para poder recuperar. Se não, chega lá, né, gente, no final do semestre, infelizmente é reprovado, e aí no semestre que vem vai ter que fazer de novo.
E para quem já foi reprovado numa disciplina, sabe o quanto prejudica, né, gente? É um efeito cascata. Aí, para você fazer a disciplina anterior, você tem que deixar de cursar uma do semestre atual e nisso vai virando uma bola de neve. Então, prejudica muito. Como que vai ser? É um documento que vai ser preenchido, vai ser disponibilizado lá no disco virtual de cada disciplina. Então, eu vou fazer o meu plano, vou preencher esse documento, vou disponibilizar para vocês no máximo até segunda-feira que vem, detalhando os alunos e o que cada aluno tem que fazer para poder recuperar a nota, a frequência ou os dois, né? Vai depender de cada situação. Essas atividades, então, terão que ser feitas do dia 1º ao dia 19, enviadas para o professor ir lá no sistema depois e fazer os lançamentos devidos, de nota e de frequência, se o aluno tiver feito. Que tipo de atividade que vai ser? Cada professor vai definir essas atividades, de acordo com cada necessidade, né? Porque, como eu disse, tem aluno que precisa recuperar nos dois quesitos e tem aluno, por exemplo, eu tenho um aluno em outras turmas que tem que recuperar a frequência, mas sabia assim, é um aluno que está com 71,4% de frequência. Então, uma atividade que ele fizer já vai chegar nos 75%. Eu acho que tem que ter um bom senso aí, né? Agora, tem aluno que 50 pontos que foram distribuídos tem 10. Então, peraí, tem que ser uma atividade um pouco mais robusta, né? Esse aluno não está entendendo nada, não está fazendo nada, não está aprendendo nada. Então, tem que trabalhar melhor esse aluno. Então, basicamente, gente, é isso em termos, assim, de recados que eu queria passar para vocês na aula de hoje. E aí, eu queria também aproveitar esse momento para a gente já fazer alguns comentários do próximo capítulo, porque a gente tem aí alguns minutinhos e dá para a gente aproveitar esses minutinhos. Mas antes disso, eu queria ouvir de vocês se até agora, né, tudo que eu falei, se deu para entender direitinho, se vocês têm dúvidas, pode perguntar. Kleiber, você entendeu direitinho? Sim, é um motivo plausível, né, para ajudar o pessoal que está com dificuldade, aí a gente entende, sim. Aí vocês vão trabalhar com eles nesse período, né? É porque, assim, na gestão, Kleiber, até que são poucos alunos, mas na realidade do campus, a gente teve um quantitativo significativo, sabe? Muitos alunos que os pais resolveram ir para a zona rural e simplesmente, né, por questões mesmo de segurança, da família e tudo, e lá não tem internet, né? Então, a gente teve muitos casos, né? Teve casos até tristes de um menino que até apanhou do pai, coitado, porque pediu um notebook para poder fazer as atividades, o pai acho que não entendeu muito bem o que que era e ele, adolescente, vocês sabem como que é, né? Hoje tudo posta em rede social e tudo. Então, assim, a gente teve tanta coisa que aconteceu, a gente entendeu que realmente é um momento de parar, sabe? Pensando num todo, que para poder trabalhar melhor esses casos mais isolados, sabe? Mas assim, basicamente é isso que eu queria passar. Vocês têm, gente, mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Se ninguém se manifestar, então eu vou dar sequência. Podemos? Por mim tá tranquilo. Beleza. Cleiber, você ia falar mais alguma coisa? Você abriu seu microfone? É só para falar que você pode seguir, né? Tá. Beleza. Então, eu vou projetar aí para vocês um material que eu já disponibilizei lá no disco virtual, que é o nosso capítulo 6, Estratégias de Comunicação. Vocês estão acompanhando aí? Beleza. Apareceu? Fala para mim no áudio. Para mim, Não. sim. Igor, isso são horas de chegar na aula, menino? Como assim? Olha, José, vocês... tá aberta uma pasta aí sua. Não abriu o arquivo, não. Não? Não. Então, eu tenho que perguntar, porque ontem, na hora que eu estava fazendo a aula, deu alguns problemas. Pra vocês terem uma ideia, na hora que eu ia começar a aula, a energia aqui em casa caiu. A de vocês caíram também?
Caiu, mas foi bem rapidinho. Ficou uns 5 minutos sem. Aqui também foi, sabe? Mas. Ai, peraí. Mas aí desconectou tudo, né? Eu já estava na aula, já estava com tudo pronto, aí eu tive que voltar, entrar, conectar na internet de novo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Ó, agora também que o Júnior tá entrando. Povo custoso. Peraí, eu vou pôr de novo, aí vocês me falam se deu certo. Ih, mas de novo foi. Peraí. Apareceu a pasta ou a aula? A pasta de novo, De José. novo. Pois é. Ô, Quinhaca, peraí. Vou tentar outra vez. Ah, agora vai. Foi, né? Agora sim. Era pecinha. Aqui, na frente do computador mesmo. Tava marcando. Eu tava selecionando o lugar errado, mas tudo bem. Bom, então, como eu falei para vocês, eu deixei lá essa aula já no Disco Virtual. Gente, é o melhor capítulo de todos. Ai, eu fico com o coração na mão, porque eu queria estar junto com vocês, a gente poder trabalhar isso junto, né? Igual a gente sempre fazia. Mas a gente entende, né, que não tem como e tudo, mas assim, quem sabe, né? Depois a gente não tem uma nova oportunidade para poder trabalhar isso mais de pertinho, né? Por que eu falo que é o capítulo que eu mais gosto? E é o capítulo que eu mais gosto dentro da nossa disciplina. Porque quando a gente fala de marketing, a maioria das pessoas associam marketing à estratégia de comunicação. Pensa na propaganda, na publicidade, né? Que são as estratégias, as ferramentas de marketing mais comuns, né? Que a gente tem. E, digamos assim, né? As mais antigas. Esses dias eu estava brincando lá, navegando no meu Instagram e eu deparei com esse tipo de post. Olha aqui para vocês verem. Realmente vocês fizeram o que está escrito aí? Vocês leram primeiro o que está grandão de verde aí, bem no centro do post? Fala para mim. Sim ou não? O primeiro é o mais clarinho que foi lido. O grandão, né? Uhum. Você vai ler isso primeiro. Realmente, eu li isso primeiro. Não É é? o que está escrito aí que aconteceu. Então eu achei tão interessante porque eu não sei vocês, mas eu li exatamente como tá. Eu li primeiro o que está falando que tinha que ler, que iria ler primeiro, depois abaixo o que eu iria ler, e depois aquilo, e por último aquilo lá em cima. Por quê? Me falem aí, por que vocês acham que visualmente a gente teve esse direcionamento no olhar? Por quê? O que levou a isso? Vamos? Não briguem. Falem um de cada vez, por favor. Clareza na informação aí maior, depois vem pela sequência e o miudinho lá. A clareza, né? Ou seja, o tamanho da letra, a fonte, as cores, tudo isso julga muito, não julga? Show. Então, olha só para vocês verem. Um simples post, né? Isso aqui poderia ter sido também um folder, um banner, um outdoor, né? Ou seja, cabe em qualquer situação. A regra é a mesma. A gente induz o consumidor, a gente induz o cliente numa campanha que a gente está fazendo, o que a gente quer que ele vê primeiro, como que a gente quer motivar, estimular ele com aquele recado, com aquela informação que a gente está passando, enfim. O intuito desse capítulo 6 é trabalhar com vocês algumas estratégias de comunicação. Ou seja, o que é essa comunicação? O porquê que a gente tem que se comunicar com o cliente? É justamente desses esforços que a gente precisa concentrar, né, todas as pessoas que trabalham nesse processo de comunicação da empresa, no marketing da empresa, para transmitir um recado, uma informação a quem? Ao nosso público, ao nosso canal, buscando sempre influenciar esse consumidor, esse público-alvo, né,
o nosso persona a sempre tomar atitudes, influenciar aí o seu comportamento de consumo. Então, basicamente, a palavra comunicação é nada mais, nada menos do que uma transmissão de ideias. E essa transmissão de ideias, ela acontece não só numa campanha de marketing, mas também em qualquer natureza de comunicação de indivíduos, né, de seres humanos. Então, agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos nos comunicando através de uma tecnologia, um sistema remoto, mas estamos aqui comunicando, né, trocando ideias e trocando informações. No marketing não é diferente. Então, a comunicação, ela deriva do latim communis, que significa justamente isso, essa comunhão, que é a participação em comum, com o intuito de transmitir, de compartilhar ideias e informações. Então, no marketing, a gente tem 3 pressupostos na comunicação. Sempre, em qualquer campanha, em qualquer estratégia, a gente vai ver esses 3 pressupostos. No marketing, a gente sempre tem o intuito de informar o consumidor de alguma coisa, lembrá-lo de alguma coisa e persuadi-lo. O que significa esses 3 conceitos? Eu coloquei para vocês. Por exemplo, informar. Quando a gente faz uma campanha onde a gente tem o principal intuito informar, nada mais, nada menos, a gente quer transmitir uma ideia de conscientização e de informação muito importante para o consumidor. Por exemplo, quando a gente tem uma propaganda política, né, em épocas de política, de eleição, o intuito não é informar? O cara vai lá e fala assim, olha, eu sou candidato, meu número é tal, minhas propostas de governo é essa, quero fazer isso, aquilo, aquilo outro. Enfim, ele está informando o que o consumidor precisa saber se ele optar em votar nele ou não. Aquilo ali é um tipo de comunicação. Nesse caso aqui, ele está fazendo uma propaganda, né? No caso dele, enquanto candidato a um cargo público. Mas o intuito também da comunicação é também lembrar. Por exemplo, vocês acham que a Coca-Cola precisa fazer aquela comunicação de marketing pesada, maciça, agressiva? É uma marca, gente, que já está sólida, que já está naquele ciclo de vida do produto, né, numa situação de maturidade há muitos anos. Então, ela tem que fazer o quê? Campanhas de lembrança, né, lembrar sempre da marca, né, do branding dela, desse processo igual a gente está vivendo agora, essa situação da saúde, né, do vírus, enfim, ela pode fazer uma campanha de conscientização, lembrando, por exemplo, o consumidor, num aspecto mais social, da utilização de máscara, da sua proteção, e de quebra, vincular a marca Coca-Cola, né, então, assim, quando a gente faz uma estratégia de comunicação de marketing de lembrança, a gente não tem aquele marketing agressivo que tem como intuito, por exemplo, ganhar mercado, ganhar fatia de mercado, mas no sentido de firmar mais a marca, né? Firmar mais um conceito, uma ideia. Aí a última que nós temos é a questão da persuasão. Todas elas querem te persuadir de uma certa forma. E essa persuasão vai ser refletida no processo de venda depois, né? É claro que não tem como mensurar automaticamente. Então, por exemplo, não é igual a contabilidade na matemática, na estatística, que você faz os cálculos e já tem os resultados. Não é assim. No marketing, hoje você trabalha um certo investimento, faz um orçamento, trabalha as campanhas, mas o retorno não é imediato. Por quê? Porque esse retorno ele pode vir a curto, médio ou longo prazo, e ele vai ser refletido nas vendas. Mas como é que você vai fazer essa mensuração? Como que você vai saber que, por exemplo, aquele cliente que foi lá, curtiu sua página, se inscreveu no seu canal, começou, enfim, começou um certo contato ali com você através ali de uma mídia social e que aquilo ali refletiu posteriormente numa venda? A gente não sabe, a não ser que esse cliente seja, sei lá, uma empresa pequena, né, que consiga gerenciar isso de uma maneira mais tranquila ou através de um sistema, né, de gestão.
Mas hoje é difícil mensurar, porque você está trabalhando aí num mercado, às vezes, muito grande, muito vasto, onde a gente está lidando com pessoas do mundo inteiro. Então, esse método de conversão, hoje é possível, graças à tecnologia. Tem um monte de ferramenta, tem um monte de sistemas que a gente consegue fazer esses leads, né, essas conversões. Mas para a gente que trabalha aqui numa cidade pequena, que tem recursos mais limitados, empresas de médio a pequeno porte, não é uma realidade assim tão marcante na nossa vida, né? Isso mesmo a título de exemplo para vocês de marketing digital, né? Mas se a gente for pegar aí, qualquer campanha de comunicação de marketing vai ter essas 3 estratégias. Eu coloquei, gente, no material 3 vídeos, 3 propagandas para exemplificar esses 3 conceitos. Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem. Eu vou colocar vou dar uma paradinha, vocês me falam se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, e aí, se vocês estiverem ouvindo, eu coloco o restante. Se não, depois eu passo o link para vocês, se vocês quiserem, e aí vocês encontram os vídeos no YouTube, pode ser? Ó, então, o primeiro aqui, ó, é uma propaganda que tem os 3 pressupostos, mas o que é mais marcante é que é uma propaganda que tem o intuito principal de informar o consumidor sobre alguma coisa. Nesse caso aqui, é uma conscientização, tá? Então, olha só que legal, vê se dá para ouvir. Ela começa mais baixinha mesmo, mas ela aumenta um pouquinho. Tá dando para ouvir? Fala no áudio para mim alguém. Tá sim, José. Beleza. Então, vou colocar de novo e aí dá para vocês verem, olha como que é bonita. Não estou ouvindo, não. Também não ouvi nada. Para quem conseguiu ouvir, o Alan e o Kleiber disseram aí que. Acho que o Alan e o Kleiber, não foi? Sim. Então, vocês não ouviram uma melodia no fundo, não, né? Porque Não. deixa a propaganda mais bonita ainda. A música é um dos pressupostos, mas assim, deu pelo menos para vocês verem as imagens e entender o recado, não deu? Sim ou não? Ok, sim. Sim. Qual que é, ó, o pressuposto que nós estamos trabalhando é o informar, certo? Lembrar e persuadir. Vocês conseguem identificar nessa campanha os 3 elementos? Nessa propaganda, vocês entenderam que eles estão informando alguma coisa, lembrando alguma coisa e persuadindo a gente para alguma coisa, sim ou não? Sim. Sim, né? Com certeza. Que é a questão do uso do quê? Do cinto. Com certeza, do cinto de segurança. Então, a gente consegue ver os 3 pressupostos, mais marcante a questão da informação, né? Da importância de você utilizar o cinto de segurança, porque você vai salvar a sua vida, né? Agora, olha esse outro comercial. Vou pedir que vocês aumentem
o volume aí, o som de vocês no celular ou no notebook, não sei de onde vocês estão acompanhando, para poder, às vezes, tentar ouvir. Então, também tem os 3 elementos, mas nessa daqui é mais de lembrança, tá? Dá uma olhada para vocês verem. Tá saindo som nenhum. Olha que safadinho! Tá vendo, gente? Olha que legal. Aqui nesse caso é uma marca, né, que tá aqui lembrando, utilizando de humor. Vocês vão ver que o humor ele é muito usado nessas campanhas de comunicação, porque é o que interage, né, o que engaja melhor com a mensagem, com o consumidor, né, fazer de uma forma mais descontraída e tudo mais. Aí faz toda aquela encenação ali para um momento extremamente delicado, e no final ali fica ali o conceito da marca, né, de lembrança. Agora, olha essa última aqui, ela é bastante antiga, então talvez vocês vão ter aí dificuldade da questão da tela, que não está muito legal, Essa aí porque ela o é muito Kleber antiga. lembra, então. Kleber, ó. Mas eu quis passar ela porque vocês leram o livro lá, Lógica do Consumo, vocês viram que o autor, né, o Martin Lindstrom, cita até essa passagem, porque é uma passagem épica, né? É um dado muito histórico para o marketing, né? Que foi quando a Pepsi divulgou uma propaganda que causou um alvoroço. Isso aqui foi discutido anos na justiça, né? Vamos ver se vocês vão lembrar o que é que eu estou falando. Vou colocar e aí vocês me digam. Gente, olha que marketing agressivo, né? Então a gente vê que a persuasão ela é extremamente marcante, né? Muito mais do que os outros 2 elementos, porque o menininho chega com as moedinhas, tira 2 Coca-Cola para poder subir e poder apertar o botão da Pepsi e ir embora tomando a Pepsi, né? Então, vocês lembram dessa passagem no livro que vocês leram? Para quem leu, né? Sim ou não? Vamos, gente? Ninguém? Então, essa aqui é uma propaganda da década de 80, se eu não me engano, né? Causou um alvoroço mundial. A Coca-Cola processou a Pepsi, enfim, né? É além que viu, então. Hã? Você lembra, Cleiber? Só o Alan que viu, então. Ô, mas vocês dois estão numa briga, hein? Eu não vou falar que eu lembro, porque eu estava no joelho da minha mãe ainda também, né? Mas Eu lembro. ela, assim, hoje a gente acha ela na internet e tudo, mas, assim, foi proibido, até que se tomou uma decisão, enfim, a Pepsi teve que se retratar, igual a gente tem aí, de vez em quando, uns processinhos a respeito, né, uma empresa processando a outras, em termos aí de divulgação de marca e etc. Mas olha só como que a gente consegue ver a persuasão forte, né, nessa campanha. Uma empresa pegando seu principal concorrente, utilizando ele na campanha e, né, fazendo isso de uma maneira tão agressiva como foi. E assim, agressivo no sentido de marketing, né? Porque uma propaganda simples como essa tem um menino, uma máquina e um cenário, né? Mas causou um alvoroço, um efeito muito grande. E a Pepsi, no entanto, que ela é a queridinha, né, nos Estados Unidos, ela é muito mais vendida.
Hoje um fizesse isso aí, Oi? todo mundo ia cair de pau nele, né? O que é? Se um publicitário hoje fizesse um tipo de propaganda dessa, ia ser criticado até, né? Porque hoje tudo é motivo de crítica. Não, com certeza. Eu não sei se vocês lembram, talvez vocês lembrem. Essa eu tenho lembrança, sim, eu já era nascida e tudo mais. Não tem muito tempo, não. Vocês lembram quando. Sabe aquele carinha, eu esqueci o nome dele? O carequinha lá de óculos da Bombril? Todo mundo lembra dele, né? Ele fazia as propagandas da Bombril, né? E aí ele fez uma propaganda lá, geralmente era ele com o fundo, né, e o produto na frente. E aí ele fez uma propaganda, né, falando do Bombril, que é uma esponja de aço, que não degrada a natureza, porque ela se decompõe, parará, parará. E aí, na primeira versão da propaganda, tinha do lado umas esponjas surradas, bem velhas e gastas, amarela com verde. Não tinha marca, mas tinha lá uma esponja amarela com verde. Todo mundo sabe que a esponja, não, a espuma, né, mais famosa amarela com verde é 3M da Scott Brite, né? Então, o que que aconteceu? Aí ela falava, o carinha, né, da Bombril falava assim, falava lá do benefício do Bombril, parará, 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 e no final ele batia a mão assim nas esponjas e falava assim, já essas aqui, coitadinhas, vão levar anos para se decompor, parará, parará, e criticava o produto. Então, foi um marketing também super agressivo, onde ele mostrou o produto, não mostrou marca, mas mostrou o produto. Adivinha? Caíram em cima, com toda razão. Lógico que eles vão deixar isso barato? Lógico que não, né? E aí tiveram que retratar e fizeram uma nova propaganda. Só que olha a sacada dos profissionais de marketing da Bombril. Eles fizeram o mesmo cenário, colocou o mesmo carinha, com o mesmo produto, com a mesma fala, tudo igual. Quando a gente começou a ver a propaganda, a gente achou que era a mesma que a gente conhecia antes, para quem já tinha visto. Só que não tinha, a única diferença é que não tinha as esponjas do lado. E no final, ele falava, ele batia a mão e falava as mesmas coisas no vão, no nada. Ou seja, eles fizeram a retratação sem o produto, né? Mas olha a sacada, fizeram de um jeito que o consumidor lembrava a propaganda anterior, fazendo a associação que eles queriam e cumprindo o elemento da persuasão, que era o convencimento de que aquele produto era melhor e que não causava danos à natureza em comparação ao concorrente, entenderam? Olha a sacada, gente. Eu falo assim, esses caras é inteligentes demais, vocês não acham, não? Eu chego até a arrepiar com os trem desse. Vocês sabem que eu sou empolgada, né? Agora, galera, para fechar, eu queria mostrar para vocês. Ih, deu tilt aqui para mim, para vocês. Peraí. Beleza. Tá aparecendo aí um vídeo da Faber-Castell? Tá. Fala, tá? Uhum. Tá, beleza. Aí, para encerrar nossa aula, porque eu combinei com vocês até agora, né? Eu queria passar para vocês o último vídeo. Nesse vídeo aqui tem alguns comerciais mais antigos, então talvez aí, né, Kleiber, Alan, eles ficam zoando um com o outro aí, ó. Talvez a galerinha aí mais experiente, né, como eu também, vai lembrar de alguns. Talvez alguns de vocês não lembrem, mas são comerciais, galera, muito bons. E que marcaram época, porque fizeram muito sucesso, inteligentes, estratégicos, que cumpriam essas funções que eu disse para vocês, de lembrar, informar e persuadir o consumidor, né? Buscando esse processo de comunicação com o consumidor. Então, eu vou passar. O que é? Vai rolar o toquinho aí. Vamos fazer melhores momentos aí da década de 80 e 90, tá? De comerciais. Não é aquarela? Eu tive vários. Eu tenho o meu que eu ganhei aos 14 anos da minha madrinha, uma caixa com 24 cores da Faber-Castell, e eu tenho eles até hoje. Esses dias eu fui com a Amanda lá e contei isso para ela, ela falou, o quê, mamãe? Eu falei, Ela falou assim, nossa, você tem que comprar umas 2 vezes no ano para mim. Eu falei, tá vendo?
Antigamente a gente tinha mais cuidado com as coisas, né? Porque também se acabasse, acabasse, né? Hoje a gente sabe que, além de ser mais acessível, acaba que as clientes não. O consumidor, né, de uma maneira geral, essa geração que a gente está que está vindo agora aí é totalmente diferente da nossa geração, né? Mas Hoje enfim, a ponta também quebra mais, né? também. Ó, Alan, o exemplo de uma sombrinha. Gente, sabe aquela Madonna? Vocês lembram daquela sombrinha Madonna? Ou ninguém sabe o que eu tô falando? Uma sombrinha gigante branca que tinha a Madonna estampada na sombrinha. Era uma sombrinha grandona branca com preta. A minha mãe tinha uma. Gente, quem tinha uma Madonna de sombrinha durava a vida inteira. Compra uma sombrinha hoje. Quanto tempo que ela vai durar? Se brincar, choveu hoje, você usou ela. Na próxima chuva já não dá para você usar mais, né? Então, hoje os produtos, eles Hoje mesmo também, não dá para usar, não, Josélia. no mesmo dia, né? Se inventar, volta tudo para trás. Ai, Luzia, você sabe o que você me fez lembrar? Uma vez eu estava na porta do Banco do Brasil, veio uma chuva e pegou todo, sabe quando pega todo mundo assim desprevenido? Ninguém de sombrinha na rua, porque tava aquele solão e de repente aquelas chuvas de verão, né? Vem aquela chuva e eu andava, não hoje, mas antigamente eu andava com umas bolsas bem grandes e eu sempre deixava uma sombrinha daquelas que cabiam dentro da bolsa. Eu me senti toda, né? Como assim, a última bolacha do pacote. Todo mundo teve que se refugiar em algum lugar. Eu saquei minha sombrinha de dentro da minha bolsa, abri e segui viagem. A única na rua com sombrinha, né? Adivinha? Não durei 5 segundos debaixo da chuva. Você falou aí a minha sombrinha, ela virou ao contrário e o vento foi tão forte, que levou o paninho dela embora e eu fiquei com as varetinhas na mão. Agora, gente, pensa a situação, que vergonha que eu fiquei. Nunca mais eu Nunca comprei mais. dessa sombrinha. Mas tá bom. Vou passar o comercial para vocês aí. Vamos ver se alguém lembra de algum. Gente, vocês lembram quando eu passei para vocês um comercial da Faber-Castell, um antigo e um mais atual? A gente até viu em sala de aula. É uma empresa de anos, né, muito sólida no mercado. E essa campanha da aquarela foi porque ela estava lançando no mercado o lápis aquarelável. E ele é usado, ele é produzido até hoje. Foi divulgado, desenvolvido nessa época, que foi aí na final da década de 80, e está até hoje no mercado. E atualmente eles fizeram meio que um remix, né? Dessa musiquinha, dessa propaganda, e fizeram com a questão de cores, né? E eu até passei isso na sala de aula para vocês, não sei se vocês estão lembrados. Né? Então, é uma marca que está sempre aí montando as suas campanhas, lembrando sempre a sua marca e o seu conceito, né? Agora, essa daqui também é bem legal.
Gente, olha que fantástica. Você pensa assim, o fundo preto, um cara de camisa preta cantando uma musiquinha ridícula. Gente, mas essa propaganda fez um sucesso, mas por quê? Vocês prestaram atenção na letra? O cara acorda, toma banho, vai comer, vai dormir, acorda, toma banho. Gente, que graça que tem na sua vida se você todo dia acordar, comer e dormir. Aí, no final da propaganda, ele fala: a vida tem que ser mais do que isso. E coloca um barulho de uma moto acelerando e aparece a marca Honda. Então, assim, é umas sacadas, né, que traz digamos assim, o dia a dia do cliente, do consumidor, se coloca no lugar do cliente e fala: olha, a vida pode ser mais do que isso, né? Então, passa os três elementos, naturalmente, a gente consegue ver a lembrança, a informação e principalmente a persuasão, né? Todas elas querem nos persuadir de que é o melhor produto, a melhor marca, enfim, né? E essa daqui. Tá mudo, Josele. Bota o Cleber fazendo libras de lado aí. Tá a mão ocupada, Alan. Ó, então aqui nesse caso era mais informativo, porque também estava lançando um novo produto que era Johnson's para cabelo cacheado, mas também de lembrança, reforçando a marca Johnson's e a proteção com as crianças, com os bebês, né, da questão do produto. E por fim, lógico, a persuasão de que é o melhor produto, o mais adequado para essa faixa etária, né? Agora a próxima. Essa foi famosa. É bonitinho demais, né, gente? No final, tomou. Então, fez tanto sucesso. Gente, eu estava no colegial quando fez sucesso essa propaganda. Depois disso, a Parmalat passou uns mal bocados, né? Entrou em processo de falência, enfim. Mas foi o auge da Parmalat com essa propaganda. Nossa, rachou de vender. E tempos depois, eles pegaram todas essas pessoas que fizeram a propaganda para tentar dar uma revitalizada na marca e no produto, colocaram eles adultos vestidos de animaizinhos, cantando a musiquinha e fazendo. Não surtiu, assim, o sucesso do original, né, daquela época, mas também foi legal, né, então, quem tiver curiosidade aí, pode depois procurar na internet. Essa é chata, essa eu não gosto não, mas, assim, é uma opinião pessoal, mas é mais recente, do chocolate. Do caramelo. Então, assim, ó, Trix, né? Três, biscoito, chocolate, caramelo. Qual que é o conceito aqui? Sabe aquelas propagandas chiclete que é mesmo fazer, bater naquela tecla e até ficar aquilo martelando mesmo na cabeça da gente e a gente memorizar aquilo? É bem nesse sentido mesmo. É uma estratégia, né? Então, ele vai lá, associa a ideia do produto de ser três, chocolate, caramelo e biscoito, né? E fazendo de uma maneira mais sátira, né? Usando aí também do humor. Fez também muito sucesso. Essa você lembra, né, Cleide?
Juninho que lembra, hein? Essa época da Brahma é muito boa. O Kleber lembra da cinta. Eu acho que tem. Ah, tem mais uma da Brahma, mas é mais para frente. Essa época dessa estratégia de comunicação de Brahma refresca até pensamento, assim como mais também para frente a gente teve Skol, que desce redondo, sabe? Essas campanhas, elas são campanhas chiclete, né? Gruda mesmo. E o consumidor comenta e repassa e o negócio viraliza, né? Então é muito bom mesmo. Essa daqui é da Bamerindos e ela é bem antiga, da Poupança Bamerindos, olha só. Talvez vocês não vão lembrar da propaganda, da música, sim. Então é bem antiga, mas é uma música que, ó, acompanhou a marca muito tempo, né? O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Então durou muito essa campanha. Essa eu adoro. E aí, quem gosta de pipoca com guaraná? Eu adoro pipoca com guaraná, não sei vocês. Mas, bom, com essa a gente encerra então nossa aula, galera. É, eu espero que vocês tenham gostado e eu deixei lá todo esse material lá no disco virtual para vocês. Então, se tudo der certo, durante esse tempo aí de paralisação, eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma videoaula. Se não, depois a gente tenta voltar com mais essas aulas ao vivo. E para isso, assim, só para encerrar, eu queria que vocês me dessem então aquele feedback que eu pedi lá no inicinho da nossa live. O que vocês estão achando? O que acharam da aula de hoje? Deu para aprender um pouquinho? Foi diferente? Se as videoaulas ajudaram, as listas de exercício, e aí a gente encerra. Quem gostaria de falar? Eu gostei sim, está de parabéns aí, foi muito bem montado e o conteúdo deu para assimilar legal, então foi muito proveitoso. Parabéns aí, José. Obrigada. Eu vi até que você deixou um recadinho lá nos vídeos, né? E, gente, já tô com quase 100 inscritos. Vou pegar mil logo aí, para ganhar um prêmio do YouTube. Só se for de. Nossa, tadinho de mim. Gente, nem 100 inscritos. Tadinho de mim. Mas tá bom. O que vale não é quantidade, mas eu tenho certeza das pessoas que estão lá inscritas, as pessoas que estão deixando comentário, são alunos, são pessoas que eu conheço, né, que participam da minha rotina, da minha vida, que me conhecem e sabe que a gente tem altos e baixos e tudo mais, então eu fico muito feliz. Que bom, Letícia, muito obrigada, tá? É, espero, assim, que a gente passe por isso rápido, né, gente? E que a gente volta. Obrigada, viu, Bianca, Mário. Ih, o Mário falou que estava mudo os vídeos. Ixa, espero que para alguns não tenha ficado totalmente mudo, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado como eu e que as próximas, né, a gente aproveite ainda mais e que voltemos, né, se Deus quiser, com as aulas presenciais, a rotina normal, que eu tenho certeza que vocês estão sentindo falta assim como eu, né? Ok? Então, mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode encerrar? Eu estou vendo aqui, basicamente, quase todo mundo, alguns chegaram depois, mas assim, foram pouquíssimos os alunos que eu dei falta. Por exemplo, eu não vi o Darley. O Darley tem participado, pessoal? Tá namorando agora.
Ah, puxar a orelha dele. Eu falei que tinha um compromisso, agora acho que no trabalho, por isso que não deu para ele vir. Ah, não, a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem não pôde participar então dessa aula hoje, eu gravei, vocês viram aí. Eu vou agora disponibilizar esse vídeo no meu canal lá no YouTube e mando o link ou para Isadora ou para Luzia aí, que eu tenho o contato delas no WhatsApp, aí eu mando para elas e elas postam também no grupo da sala, que aí vai direto lá já no vídeo, né, e consegue assistir o que a gente trabalhou hoje. Eu acho importante porque tem os recados, né? E também tem um pouquinho de conteúdo da nossa aula. Então, quem não pôde participar, não deixa de assistir, né? E para ficar registrado que assistiu, deixa lá um comentário lá no vídeo para eu saber que passou por lá. Combinado? Beleza? E aí vocês repassam os recados para os colegas. Ok? Gente, então, ó, tudo de bom para vocês. Desejo o melhor, que vocês tenham muita saúde, a família de vocês, tá? Qualquer coisa que precisar, é só me mandar um e-mail ou deixar um recadinho lá no mural de recados. Estou sempre à disposição. Ok, grato sempre, felicidades. Obrigada. Um abraço, gente. Até mais, então. Um abraço, boa noite, tchau. Boa noite.